Capítulo 10. Um debate em movimento. Somos uma sociedade de solidões que se encontram e desencontram sem reconhecer-se. Eis nosso drama, um mundo organizado para o desvínculo, onde o outro é sempre uma ameaça e nunca uma promessa. Eduardo Galeano. O pensamento dominante próprio da globalização capitalista nos conduz a pensar que é impossível imaginar uma economia que não propugne o crescimento econômico. Na mesma perspectiva das visões dominantes, entre as quais aparecem as leituras de governos progressistas, é impensável um mundo sem petróleo, mineração ou agronegócio. A realidade, no entanto, nos diz que essa é a grande tarefa do momento. Por um lado, é cada vez mais urgente transitar do extrativismo, centrado nas demandas do capital, a uma visão que priorize a vida, em sua mais ampla expressão, e que viabilize a construção de sociedades em que se possa viver dignamente. Por outro lado, é preciso reelaborar a questão do crescimento econômico para libertar-se das limitações que podem provocar uma derrocada socioambiental mundial de consequências imprevisíveis. Essa tarefa põe à prova toda a capacidade de pensamento crítico, assim como a capacidade de invenção e criatividade das sociedades, dos estados e, certamente, das organizações sociais e políticas. Interditar esse debate é interditar a democracia. Subtítulo: O crescimento econômico, um caminho sem saída. Ao mesmo tempo, é urgente analisar o que representa a economia e a própria sociedade do crescimento. Na atualidade, multiplicam-se as queixas por uma economia que propicie não apenas crescimento estacionário, mas decrescimento. Não apenas, como vimos anteriormente, já são muitos os pensadores no norte global que demonstraram as limitações do crescimento econômico. Assim, intensifica-se a construção de alternativas que podem abrir caminho a uma transição para outra forma de organização da produção e da sociedade. Requeremos outra economia para outra civilização. Eis o desafio. Este debate está cada vez mais presente nos países industrializados, os maiores responsáveis pela crise ambiental global, mas também já é motivo de preocupação no Sul. Os novos motores da economia devem encontrar-se a partir da solidariedade, da reciprocidade, da complementariedade e das harmonias, assim como, certamente, da racionalidade. Neste ponto, as mencionadas perguntas formuladas pelo notável pensador mexicano Enrique Leff são cruciais. Como desativar um processo que tem em sua estrutura originária e em seu código genético um motor que impulsiona a crescer ou morrer? Como conduzir esse propósito sem provocar como consequência uma recessão econômica com impactos socioambientais de alcance global e planetário? Isso implica, seguindo as reflexões de Leff, uma estratégia de desconstrução da racionalidade capitalista e de reconstrução de alternativas, para abrir caminho a uma grande transformação que implique a superação do capitalismo. Com o reconhecimento e a valorização de outros saberes e práticas e com a reinterpretação social da natureza e a partir de imaginários culturais como o bem viver, se poderá construir uma nova racionalidade social, política, econômica e cultural indispensável para a transformação. É necessário, então, no campo econômico, reorganizar a produção, independizar-se das engrenagens dos mecanismos de mercado, sobretudo do mercado mundial, e restaurar a matéria utilizada para reciclá-la e reordená-la em novos ciclos ecológicos. O mundo precisa também de uma racionalidade econômica que construa processos de reapropriação da natureza e reterritorialização das culturas. Subtítulo: Os limites coloniais do extrativismo. A
A outra face do pós-crescimento é o pós-extrativismo. Esse é um tema que radica mais, porém, não exclusivamente no sul global. O extrativismo aparece ainda vigoroso na prática das distintas tendências políticas, não apenas entre as que se identificam com o neoliberalismo, mas também entre as que se distanciam dele. Uma leitura crítica desses discursos e os argumentos com que se sustentam resulta indispensável para elaborar qualquer proposta alternativa. Assim, falar de pós-extrativismo converteu-se em um lugar comum de propostas alternativas, particularmente em países que atravessam um intervencionismo cada vez mais brutal das empresas extrativistas reguladas por interesses transnacionais, apoiadas por governos neoliberais ou progressistas. É indispensável conhecer o significado e os alcances do extrativismo, suas bases, seus fundamentos e a própria historicidade de seus elementos. É um esforço complexo, pois se trata de uma prática que leva mais de 500 anos como base da economia na América Latina, na África e na Ásia. É preciso, então, debater as visões extrativistas dos governos neoliberais, assim como as dos governos progressistas, que na prática aprofundam esta modalidade de acumulação, mas que, pelo menos no discurso, reconhecem a necessidade de uma transição. Do extrativismo de origem colonial, praticado sem maiores mudanças pelos governos neoliberais, transitou-se a um neoextrativismo que tem alguns pontos recuperáveis, como o maior controle do Estado sobre as atividades extrativistas e a distribuição de seus rendimentos, mas que não se distancia de uma modalidade de acumulação dependente e subdesenvolvedora. O caminho para abandonar uma economia extrativista, que terá de arrastar por um tempo algumas atividades deste tipo, deve considerar um ponto-chave: o decrescimento planejado do extrativismo. A opção potencializa atividades sustentáveis que poderiam se dar no âmbito das manufaturas, da agricultura, do turismo e, sobretudo, do conhecimento. Definitivamente não se deve deteriorar ainda mais a natureza. O sucesso desse tipo de estratégia para proceder a uma transição social, econômica, cultural e ecológica dependerá de sua coerência e, sobretudo, de seu grau de respaldo e protagonismo social. Mantendo e, pior ainda, aprofundando o extrativismo, não se encontrará uma saída para o complexo dilema de sociedades ricas em recursos naturais, mas ao mesmo tempo empobrecidas. Subtítulo: Pós-crescimento e pós-extrativismo, um debate compartilhado. Enquanto no norte global se propõe de maneira séria e responsável o urgente decrescimento econômico, o pós-extrativismo é o caminho a ser seguido pelo sul global. Agora, quando os limites de sustentabilidade do mundo estão sendo literalmente superados, é indispensável, ademais, construir soluções ambientais. É uma tarefa universal. Insistamos até a exaustão. Isso não implica negar as desigualdades e iniquidades sociais, pelo contrário. Por um lado, os países empobrecidos e estruturalmente excluídos deverão buscar opções de vida digna e sustentável que não representem a reedição caricaturizada do estilo de vida ocidental. Por outro lado, os países ricos deverão resolver os crescentes problemas de iniquidade internacional que eles mesmos provocaram, especialmente terão de incorporar critérios de suficiência em suas sociedades antes de tentar sustentar às custas do resto da humanidade a lógica da eficiência entendida como acumulação material permanente. Os países ricos, que também estão convocados a dar respostas urgentes à crescente iniquidade em seu interior, devem mudar seu estilo de vida que coloque em risco o equilíbrio ecológico mundial, pois nessa perspectiva também são subdesenvolvidos ou mal desenvolvidos.
Ao mesmo tempo, devem assumir sua corresponsabilidade para dar espaço a uma restauração global dos danos provocados, ou seja, devem pagar sua dívida ecológica. A crise provocada pela crescente superação dos limites biofísicos da natureza conduz necessariamente a questionar a institucionalidade e a organização sociopolítica. Diante desses desafios, aflora com força a necessidade de repensar a sustentabilidade em função da capacidade do uso e resiliência da natureza. Em outras palavras, a tarefa radica no conhecimento das verdadeiras dimensões da sustentabilidade e em assumir a capacidade da natureza de suportar perturbações que não podem subordinar-se às demandas antropocêntricas. Mas isso não é tudo. Essa tarefa demanda uma nova ética para organizar a própria vida. É necessário reconhecer o desenvolvimento convencional, sustentado no crescimento econômico, nos conduz por um caminho sem saída. Os limites da natureza, aceleradamente ultrapassados pelos estilos de vida antropocêntrico, particularmente exacerbados pelas demandas de acumulação do capital, são cada vez mais notáveis e insustentáveis. Como se anotou anteriormente, em vez de manter o divórcio entre a natureza e o ser humano, há que propiciar seu reencontro, algo assim como tentar juntar o nó górdio que se rompeu pela força de uma concepção de vida predadora e certamente intolerável. Para viabilizar essa transformação civilizatória, uma das tarefas iniciais será a desmercantilização da natureza como parte de um reencontro consciente com a mesma natureza. Os objetivos econômicos devem estar subordinados às leis de funcionamento dos sistemas naturais, sem perder de vista o respeito à dignidade humana e procurando assegurar qualidade de vida às pessoas. Falando claramente e sem rodeios, a economia deve subordinar-se à ecologia e por uma razão muito simples. A natureza estabelece os limites e os alcances da sustentabilidade e a capacidade de renovação dos ecossistemas, e delas dependem as atividades produtivas, ou seja, se destrói a natureza, destrói-se a base da própria economia. A economia deve demolir todo o arcabouço teórico que, segundo José Manuel Naredo, esvaziou de materialidade a noção de produção e separou já por completo o raciocínio econômico do mundo físico, completando assim a ruptura epistemológica que supôs deslocar a ideia de sistema econômico com seu carrossel de produção e crescimento ao mero campo do valor. Isso nos insta a evitar ações que eliminam a diversidade, substituindo-a pela uniformidade que provoca a megamineração ou as monoculturas, por exemplo, pois essas atividades, como reconhece Godofredo Stultzen, rompem os equilíbrios, produzindo desequilíbrios cada vez maiores. Por outro lado, se a economia deve subordinar-se às exigências da terra, o capital tende a estar submetido às demandas da sociedade humana, que não apenas é parte da natureza, mas é natureza. Daí, será preciso abrir espaço a esquemas de profunda redistribuição da riqueza e do poder, assim como a construção de sociedades fundamentadas em equidades, no plural. Não apenas está em jogo a superação efetiva do conceito de raça, enquanto elemento configurador das sociedades dependentes, onde o racismo é uma de suas manifestações mais cruas. É tarefa fundamental e urgente a superação do patriarcado e do machismo. A partir dessa perspectiva, há que consolidar e ampliar a vigência dos direitos humanos e dos direitos da natureza, vistos como ponto de partida para a construção democrática de sociedades democráticas, assegurando uma maior e efetiva participação cidadã e comunitária. Escrever essa mudança histórica, ou seja, a passagem de uma concepção antropocêntrica a uma sociobiocêntrica, assim como a superação de uma economia inspirada no crescimento e na acumulação do capital, é o maior desafio da humanidade, se é que não se deseja colocar em risco a própria existência do ser humano sobre a Terra. Subtítulo: Uma oportunidade para imaginar outros mundos.
No Equador e na Bolívia existem cada vez mais dificuldades para cumprir o princípio constitucional do buen vivir ou vivir bien. Seus governos transitam por uma trilha neodesenvolvimentista, essencialmente neoextrativista, apegada à mesma lógica de acumulação capitalista. O extrativismo não pode ser um caminho ao bem viver. Violências de todo tipo se configuram como um elemento consubstancial do extrativismo, um modelo predador por excelência. A lista de seus crimes é muito longa, mas, sobretudo, a modalidade de acumulação extrativista exerce uma violência extrema contra a natureza e a própria sociedade. A construção do bem-viver, que é a meta que deve inspirar o pós-extrativismo, tem de ser assumida como uma alternativa ao desenvolvimento. Muitas das críticas às teorias e práticas do desenvolvimento temos visto ao longo das últimas décadas propuseram outros tipos de desenvolvimento que não questionam sua essência. Não se pode fazer uma crítica ao desenvolvimento sem cair em sua repetição. Polemizando com os argumentos e os conceitos próprios do desenvolvimento, não se mudará os fundamentos que possibilitam sua existência. É indispensável retirar do desenvolvimento as condições e as razões que facilitaram sua difusão massiva e sua inútil perseguição por quase toda a humanidade. Apesar destes questionamentos básicos, o bem-viver terá de ser construído ou reconstruído a partir da realidade atual do desenvolvimento, ou seja, sairemos do desenvolvimento arrastando suas correntes sempre e quando haja coerência entre atitudes e propostas. A real contribuição do bem-viver está na criação de possibilidades de diálogo, abrindo as portas a um enorme mapa de reflexões destinado a subverter a ordem conceitual imperante. Uma de suas maiores contribuições poderia estar na construção coletiva de pontes entre o conhecimento ancestral e moderno, assumindo a todo instante que a construção de conhecimento é fruto de um processo social. Para obtê-lo, nada melhor que um debate franco e respeitoso, debate que ainda precisa ser realizado. O que interessa é superar as distâncias que existem entre discurso e prática, e que, além disso, são óbvias. Em uma margem do caminho aparece um conceito em pleno processo de reconstrução, que se extrai do saber ancestral, olhando muito para o passado. Na outra margem do mesmo caminho, o mesmo conceito, também em reconstrução e inclusive em construção, é assumido com as vistas apontadas ao futuro. Talvez o diálogo consista em que os do passado mirem um pouco mais para o futuro e para o presente, e os do futuro tragam uma visão menos idealizadora do passado. Superar as visões dominantes e construir novas opções de vida levará tempo. Teremos de fazê-lo durante a caminhada, reaprendendo e aprendendo a aprender simultaneamente. Isso exige grande dose de constância, boa vontade e humildade. O bem-viver, em suma, apresenta-se como uma oportunidade para construir coletivamente uma nova forma de vida que parte de um epistemicídio do conceito de desenvolvimento. Boaventura de Souza Santos nos recorda repetidas vezes em seus trabalhos o assassinato de outros conhecimentos desprezados pelo conhecimento hegemônico ocidental, que hoje ganhariam força com as propostas do bem-viver, ao mesmo tempo em que, como já dissemos mais uma vez, desmontam os conceitos de progresso em sua vertente produtivista e do desenvolvimento enquanto direção única, sobretudo em sua visão mecanicista de crescimento econômico. A superação do conceito dominante do desenvolvimento constitui um passo qualitativo importante. Esta proposta, sempre que seja assumida ativamente pela sociedade, enquanto acolhe as propostas dos povos e nacionalidades, assim como de amplos segmentos da população e de diversas regiões do planeta, pode projetar-se com força nos debates mundiais indispensáveis para processar a grande transformação. O bem-viver aceita e apoia maneiras distintas de viver, valorizando a diversidade cultural.
a interculturalidade, a plurinacionalidade, o pluralismo político, diversidade que não justifica nem tolera a destruição da natureza, tampouco a exploração de seres humanos, nem a existência de grupos privilegiados às custas do trabalho e sacrifício de outros. O bem viver será para todos e todas, ou não será.